Você acolhe mais ou é mais acolhido? Como você aprendeu sobre acolhimento? É mais importante paciência, disposição ou disponibilidade? Para você, o que é realmente ser acolhido? O que é acolher? Quem te ensinou sobre acolhimento? Onde elas estão? Bom dia, esse é o Sábado de Verão, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. E nessa temporada, subimos a temperatura em dose dupla. Então pega sua água de coco e seu filtro solar. E vem curtir Salvador com a gente. Disclaimer aqui, gente. Nesse episódio, a gente usou também de uma trilha sonora da rua. Porque a gente tá aqui no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador. Estamos no verão já, a cidade já está borbulhando. Então, não tem como dar conta de isolamento acústico, nem nada disso, porque a gente priorizou o lugar. Então, eu espero que vocês aproveitem isso e também sintam já a energia, essa vibe, Sim, né, amiga? Sim, é isso. Vai ter som porque é tudo ao vivo, né? É tudo E ao vivo, a gente é de verdade. Exatamente. Então, tem essa questão aí que tá sendo ótimo também. Mas é ótimo, gente. Uhum. Foca no conteúdo que tá tudo bem. Exatamente. Beijo, gente. Quando eu penso em acolhimento, eu penso muito na escuta genuína. Eu acho que é o primeiro ponto pra gente conseguir acolher o outro. É ouvir o que ele precisa. Ouvir, tentar entender o que tá acontecendo ali, estar aberto para o que o outro vai falar, estar aberto para processar o que o outro está falando, não no lugar de o outro falou, ou então eu vejo o problema ali que está acontecendo, eu já vou resolver, já vou colocar. Não, o que você precisa agora? Sim. O que você está sentindo? Como é que está sendo para você passar por isso? Para mim, esse ponto é primordial. Eu também acho, porque eu já vi algumas discussões na internet sobre acolhimento, o que faz você se sentir acolhido. E eu acho que a principal resposta é ser escutado. Sim. E aí vem nesse lugar da escuta genuína, como a gente presta atenção. Inclusive no nosso episódio do Deriva a gente falou sobre escuta e a gente elaborou um pouco mais sobre isso. E a gente falou bastante sobre essa intenção da escuta, essa atenção da escuta. A presença, que é essencial para você sentir a sua fala, a sua vivência, a sua existência validada por outras pessoas. Porque a gente é um ser social, coletivo. Então a gente vai sempre ter essa relação com os outros que vão ser importantes pra gente validar o que a gente sente, o que a gente quer e se sentir acolhido. E aí nesse processo, eu acho que é importante a gente refletir também as nossas formas de fazer isso. Sim. Porque nem todo mundo vai ter a mesma forma de escuta genuína. E nem todo mundo vai se sentir acolhido da mesma forma. Então a gente elaborar um pouco sobre isso, sobre essa nossa particularidade, do que faz sentido pra gente, quais são os símbolos que despertam isso na gente, também nesse lugar individual, pra gente entender quais são as melhores formas disso acontecer, desse acolhimento acontecer, dessa escuta acontecer e desses processos fazerem bem pra gente, pra não ficar violência em cima de violência, porque facilmente vai cair nisso, porque a gente não tem noção de qual é a forma do outro ser acolhido e a gente vai impor a nossa, o que a gente aprendeu, o que a gente acha que é o certo, quando a gente não tá prestando atenção no que tá acontecendo ali, quais são as necessidades daquela pessoa e tal. Quando a gente pensa nesse sentido de cada pessoa vai ter sua forma de acolhimento, é você estar aberto para conhecer e entender como é que aquele outro está disposto a lhe acolher e saber assim, pô, eu quero ser acolhido desse jeito? Se sim, ok. Se não, como é que eu posso falar pro outro? Olha, eu gosto dessa forma. É importante a gente sempre estar atento e ensinar o outro o tempo inteiro as nossas formas de acolhimento, assim, como eu me sinto acolhida, para que a gente construa, né, uma ponte. Talvez não seja 100% eu, nem 100% você, mas seja algo construído a partir de um novo lugar. A partir daquela relação ser importante pra gente. Sim. E tal. E eu acho que a gente sempre vai nesse coletivo individual e social e individual, e aí a gente vai cair no lugar. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar como a gente gosta de ser acolhido, o que é importante pra gente, a gente precisa se acolher. Sim. Então a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente fica muito querendo que o outro dê conta desse acolhimento pra gente, quando a gente não tá dando conta desse nosso acolhimento, que em muitos momentos a gente vai precisar nos acolher, nos respeitar, ter esse cuidado com a gente, porque a gente vai estar passando por momentos muito difíceis que só a gente vai ter noção do que está acontecendo e só a gente vai conseguir dar conta desse acolhimento que a gente precisa naquele momento. Sim. Então a gente sempre ter esse lugar do outro,
mas pensar sempre na gente, assim, não no lugar egoísta, mas no lugar de necessidade nossa mesmo, que a gente vai conseguir identificar. E também, se a gente não sabe como se acolher, ficamos suscetíveis a violências, né? Total. Do outro, porque se não existe um lugar interno de acolhimento na gente, o que o outro oferecer Isso. como acolhimento, você vai aceitar. Você vai falar, ai, que ótimo, que quentinho, que maravilhoso. E às vezes a pessoa está sendo super violenta com você, tá passando por cima de você feito um trator e você tá ali, ai, que maravilhoso. Ai, que lindo. Que lindo. Quando a gente não tem referência, né? Às vezes falta referência da gente entender o que é bom e o que é ruim. Sim. E a gente aceita o que tem. Ou suas figuras de referência não souberam lhe acolher, né? Não construíram isso com você de uma forma saudável. Então você vai buscar e você vai se direcionar a pessoas que tenham um acolhimento parecido com o que você aprendeu, né? Total. E aí eu acho que é importante, novamente, a terapia, porque nesse ponto você aprendeu de um jeito, mas você pode desenvolver formas de vivenciar, experienciar no mundo outros modos, né, de acolhimento. Porque é muito fácil também, a gente não nasce sabendo acolher e a gente virar pai, a gente virar responsável de crianças, de pessoas, e a gente não sabe muito como fazer isso, como isso de fato funciona, como isso de fato a criança vai receber. Então a gente facilmente tem referências distorcidas disso. Então a gente cresce em contextos e realidades extremamente opressoras, que não acolheram de fato, mas a gente não tem outra referência. Sim. É isso que tá dado, né? E aí a gente vai ter que viver e conviver com isso. E se a gente não tem o processo de terapia, de autoconhecimento, de autoacolhimento, a gente vai no piloto automático, sem questionar essas coisas e sem poder fazer essa diferença nesses nossos processos, que faz muita diferença. Sim. E o próprio lugar do maternar e paternar precisa de um acolhimento. Porque você está aprendendo aquilo. Não, tem vários livros, né? Mas não tem um manual certo e errado. Você vai desenvolver ali dentro da sua possibilidade, do que você conhece, da sua rede de apoio, do que é possível para você, o lugar do maternar e paternar. Às vezes você não tem recurso e você não consegue se acolher dentro daquele processo. Já é muito difícil. E é um papel social muito importante, de muitas expectativas, de muita exigência, e também num lugar que as pessoas acham que podem, por ser tão importante, dar pitaco. Elas apontam o dedo, elas dão opinião. Eu faria assim, exatamente, sem entender a realidade. E eu tenho certeza que a paternidade e a maternidade, principalmente a maternidade, são lugares muito difíceis de estar e de muita exigência. Então, se a gente não tem essa elaboração sobre o que é importante pra gente, quais são os nossos limites, nossas referências, isso se perde. E às vezes é um lugar muito solitário, né? Se Total. Não existe esse acolhimento. Tanto o seu próprio, para lidar com as questões e os seus erros, né? Porque vão existir erros. Ninguém nasce preparado para esse papel. Você vai passar e vai aprender nesse papel com o seu filho. E com os seus recursos internos, com o que você aprendeu de referência. E é um lugar muito solitário, quando não existe o acolhimento. E eu queria destacar também a maternidade. Porque, recentemente, ano passado, a prova do Enem, a redação, foi sobre essa sobrecarga nas mulheres, no feminino, do cuidado. Então, é muito mais exigido esse papel do acolhimento nas mulheres e em pessoas negras também. A sociedade colocou elas nesse lugar do cuidado também. Então a gente precisa repensar isso, porque tá gerando sobrecarga. Sim. E sobrecarga nas pessoas que já têm muita carga. Sim. Então, e outros grupos estando totalmente à parte disso. Não é como se eles estivessem fazendo parte, só que de forma minorizada. Não faz parte. Não é exigido deles qualquer tipo de acolhimento, de cuidado, de papel social nesse sentido. E, óbvio, neles, digo eu também, né? O quanto a gente também se isenta no conforto. Do tipo, eu não vou falar disso, eu não vou entrar nisso, porque eu tô... Por isso, elas que lutem. E isso é muito complicado, porque a gente esperar sempre que a mudança aconteça do elo mais fraco, né? Do mais exigido. E a maternidade exige demais das mulheres, principalmente. Eu fico pensando muito nessa questão das linguagens do amor, né? E sempre que eu vejo as pessoas falando sobre atos de serviço,
eu fico pensando assim, como você aprendeu, né? Você mulher, ou então mulher negra, você cresceu sendo ensinada a cuidar do outro, a fazer pelo outro. Então, até que ponto essa é uma linguagem de amor sua mesmo, ou que você, ou introjetaram em você e você aceitou isso. Então, é importante a pessoa estar disponível para ter um mergulho dentro de si mesma. Sim. É difícil, é dolorido, mas é muito importante. Eu também acho. E é também a gente tentar, nesse lugar assim, do social, do coletivo, com o individual, a gente tentar desenhar também o que pra gente é importante no sentido de colocar limites. Sim. Nesse acolhimento, nesse processo assim, de atenção das outras pessoas com a gente. Mas tem coisas que só a gente vai saber dizer, como a distância necessária das pessoas estarem nesse acolhimento. Porque nem todo mundo está preparado para receber toque, abraço e conchinha, tudo isso. Vai ter gente que vai precisar de distância física. Exatamente. Ou distância de demanda mental. E aí a gente vai precisar se analisar, entender o que a gente gosta, pra gente colocar esses limites nas outras pessoas que elas não têm como saber. Sim, e tem outra coisa também, que é quando você quer o acolhimento e sua rede de apoio não está disponível. Sim. Por N questões, por trabalho, pela vida, não pode no momento, a pessoa não tem disponibilidade para lhe acolher naquele momento, emocionalmente. E aí lidar com a frustração, ver outras formas de se acolher, terapia também é um lugar de acolhimento. Então é importante a gente estar aberto às frustrações, que nem sempre a pessoa vai estar E também, podendo. Além desse tempo trocado, que às vezes não dá da rede de apoio, é também a forma dessas pessoas te acolherem. Se você não consegue elaborar qual é a forma que você gosta de ser acolhido, que pra você é importante, a gente não consegue comunicar isso, e as pessoas não conseguem fazer da forma que a gente mais gosta, da forma que a gente se sente mais acolhido. Então a gente também alinhar a realidade das expectativas que a gente tem e tentar ensinar as pessoas que a gente ama, que a gente quer perto, essas formas, esses formatos de amor, de cuidado, de acolhimento, né? Tem um ponto que eu penso que vem antes, que é a pessoa não identificar que precisa naquele momento de acolhimento, que tem um problema ali, que não está conseguindo lidar sozinho e que precisa. A pessoa não consegue sentir, visualizar isso. Então como é que o outro vai lhe acolher se você não identifica nem qual é a sua questão de acolhimento? É sempre nesse lugar da gente se escutar, se entender, ver os sinais que o nosso corpo vai dizer, nossa fala, as coisas que a gente vive vão dizer também sobre esses sinais, que a gente precisa aprender a identificar e acolher esses nossos sinais para a gente conseguir performar socialmente também com essas pessoas que a gente ama, o que a gente quer, o que seria importante naquele momento. Gente, prestem atenção no seu corpo. Ele vai te dar muitas informações sobre você e sobre o que você está passando. Preste atenção e vá treinando essa atenção, essa presença de você mesmo. Total. E esse corpo também, a gente conhecendo esse corpo, entendendo esse corpo, a gente vai ver que existem corpos diferentes. E eu quero trazer uma coisa que é bem ampla mesmo, que é sobre a identificação desse acolhimento a partir de pessoas que a gente não conhece. Porque assim, socialmente, a gente é construído em várias problemáticas. E quando a gente fala de preconceito, poucas pessoas se identificam como preconceituosas. Mas o que é mais comum é a gente conseguir acolher quem a gente conhece, quem tem rosto, quem a gente sabe identificar, e muito menos quem a gente não conhece. Quem pra gente tá ali passando na rua, que a gente não sabe o nome, que a gente nunca viu. E aí, cai muito na história do tipo, mas eu tenho amigos que são, conheço pessoas que são, meu empregado é assim, seja pessoas negras, sejam pessoas LGBTs. Porque aí você consegue ter uma identificação. É fácil você dizer que você é da causa gay, quando você tem um amigo gay, que você sabe que te ajuda, que te apoia, que tá ali pra também contribuir com a sua vida. Agora, passa um gay na rua, é o mesmo tipo de acolhimento que a gente se propõe? É o mesmo tipo de cuidado? É o mesmo tipo de análise visual que a gente tem? Ou é muito pior? No sentido de desumanizar quem a gente não conhece. E tirar totalmente o lugar de acolhimento dessas pessoas só porque a gente não conhece. E eu acho que quando a gente fala de preconceito, é focar nas pessoas que a gente não conhece.
é as pessoas que a gente não tem acesso. Porque são essas pessoas que precisam. E não quem tá próximo da gente, que a gente conhece, que a gente vive, sabe? Convive. Não são essas pessoas que mais precisam de ajuda. Então eu acho que a gente precisa fazer essa análise de diferenças de qual é o nosso grau de acolhimento com cada pessoa a partir do nível dela de proximidade com a gente. E como você acaba sendo irresponsável quando você fecha os olhos. Você fecha os olhos para aquilo porque você tá num lugar protegido, porque você tem um parente, um amigo, um familiar. E você se isenta, né? Então qual a diferença sua de uma outra pessoa que comete preconceito também, que é uma pessoa ruim para as pessoas? Exatamente. Eu acho que uma experiência que eu tive que me fez pensar bastante sobre isso foi ler o livro Capacitismo, do Vitor. Eu não vou lembrar o sobrenome agora, mas procurem aí. O nome do livro é Capacitismo. E o autor é Vitor. Ele é cineasta, é muito legal. Eu sigo ele no Instagram, gente. Calma. E aí, ele fala nesse livro bastante sobre esse lugar da pessoa PCD, a pessoa com deficiência, que às vezes é um lugar que a gente não tem acesso, que a gente não conhece e que a gente não sabe como acolher, a gente não sabe quais são as necessidades, a gente não sabe como a pessoa fica ofendida com muita atenção. Por exemplo, uma pessoa PCD adulta, ela precisa de algum nível de independência. Se você olha uma pessoa PCD e simplesmente oferece ajuda como se fosse inerente à necessidade... Vai puxando pela mão e vai arrastando exatamente, a pessoa. É você viabilizar a independência dessa pessoa adulta. Autonomia. Todo mundo precisa ter autonomia. Exatamente. Né? Então a gente precisa ouvir outras pessoas para a gente conseguir entender qual é a forma que a gente vai conseguir acolher melhor as pessoas, né? Sim. Ó, gente, a nossa produção pesquisou aqui, é Vitor de Marco, @Vitor de Marco. É maravilhoso, sigam, ele é maravilhoso. Então vamos à moral da história, não é isso? A moral da história é que a gente, em algum momento, a gente vai precisar acolher e ser acolhido. Então a gente refletir sobre esses dois lugares da nossa vida, como a gente acolhe, como a gente gosta de ser acolhido, vai fazer com que nos momentos de necessidade a gente consiga comunicar o que pra gente é mais importante, o que a gente se sente bem e conseguir ajudar de uma forma melhor mesmo as outras pessoas que estão precisando daquilo nesse momento. Sim, eu concordo e eu penso que o acolhimento, novamente puxando esse ponto, precisa vir primeiro de você. Sim. E se não tivesse esse autoacolhimento, o outro não vai conseguir alcançar o que você precisa e quais são as suas necessidades. Exatamente. E é isso, né? Temos um episódio maravilhoso. Sim, ficou muito bom, viu? Isso foi tudo, né, amiga? Estamos pegando jeito, hein? Sim. Se você curtiu, dê 5 estrelas no Spotify, curte no YouTube, comenta, compartilha. Estamos também no Instagram, compartilhando os cortes também lá para vocês compartilharem tudo. E o nosso Instagram, amiga? Laís Catarina Paixão e _ Diego Germano, estaremos lá respondendo vocês também. Então fique com a gente nesse verão e tem muito mais coisa aí pra chegar. Não esqueçam de beber água. Fiquem bem. E nunca esqueçam de usar o protetor solar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Apresentação: Diego Germano e Laís Paixão. Roteiros: Diego Germano e Laís Paixão. Direção de arte: Iago da Silva. Direção: Henrique Costa. Edição: Henrique Costa. Produção: Diego Germano. Espaço: Lalá Casa de Arte.